Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa, ela é muito mais fácil para ela, por exemplo, tomar um medicamento do que fazer uma cirurgia, né? Ainda mais você falar, olha, vou fazer uma cirurgia, vou implantar algo ou vou de repente cortar a terminação nervosa de um pedaço do seu encéfalo. Isso já causa um certo pânico, né, na população e ações como essa acabam esclarecendo. Mas voltando na questão da cirurgia, né, como que é feito isso? Como que acaba tendo esse tratamento através da cirurgia para tentar evitar a crise epilética? Vinícius, eu vou falar, eu não tenho a profundidade, por exemplo, o professor João Leite, que é um epileptologista, ele poderia abordar com muito mais detalhe esse tema, né? Mas o que a gente, primeiro, né, quando você avalia um paciente, você sempre tenta considerar o que vai ser mais interessante para a vida dele, então, para a qualidade de vida que ele precisa ter. Quando a gente fala de uma cirurgia para retirar da região epileptogênica, tudo isso é feito com vários profissionais. Então, a gente, por exemplo, tem avaliação neuropsicológica com psicólogo, que começa bem antes da proposta da cirurgia, né? E faz o acompanhamento até depois da cirurgia de remoção da área epileptogênica. Para fazer essa remoção, você tem um acompanhamento e um mapeamento da zona epileptogênica, que é a região do tecido que mais apresenta hiperestabilidade e hiperexcitação. Então, quando os médicos optam, né, por fazer essa remoção, é considerado o que vai ser perdido ou o que vai ser afetado, né? Em alguns casos, porque normalmente as cirurgias elas são propostas para pacientes refratários, ou seja, aqueles que não respondem ao tratamento medicamentoso. E com isso, se você não tem uma redução dessa frequência ou intensidade de crise, você gera mais problemas, né? Então você precisa fazer com que você tenha uma redução desse cenário de crise. Então por isso que a cirurgia ela ainda é uma opção. E aí você pode ter problemas relacionados à memória, né? Porque você está removendo, se ela acontece ali na área temporal, porque nós temos diferentes tipos de epilepsia, né? Então, a mais comum é a epilepsia do lobo temporal, que ela acontece muitas vezes nas regiões temporais. Envolve hipocampo, amígdala, né? Nós temos, por exemplo, as epilepsias neocorticais, as epilepsias extratemporais, mas as mais comuns e frequentes são as do lobo temporal, e estão relacionadas ao hipocampo, né? Que é uma região muito, muito famosa por estar envolvendo memória consciente, que a gente chama declarativa, né? Então, você pode, dependendo da região que essa epilepsia acontece, ter, sim, algumas alterações, alguns prejuízos em tarefas. Mas é sempre considerado o custo-benefício. Então, se ele for fazer cirurgia, foi ainda a melhor opção, né? É sempre muito bem pensado pelos profissionais que estão cuidando do paciente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de identificação de zona epileptogênica, o mapeamento ele é feito com eletrodo profundo. Então, hoje, né, assim, a gente faz todo um acompanhamento para poder identificar e especificar ali qual é a região, onde está acontecendo essa hipersincronia, né? Então, tudo isso é acompanhado e muito bem pensado, né? É incrível como a ciência, né, tanto ela é multifacetada, né, nesse princípio. Mesmo para você falar, olha, eu tenho que usar eletrodo profundo, ou mesmo a própria cirurgia, ela tem que ter um desenvolvimento na parte de diagnóstico por imagens, que é para ver, vou chegar exatamente naquele ponto. Tem que ter todo um background, né, que a pesquisa básica acaba fornecendo para a área clínica aplicada, ele fala, olha, elimina aquele ponto exato, que aquela região está com defeito e por lá está começando a descarga que acaba culminando no ataque epilético, né? É maravilhoso ver como uma coisa ela vai prendendo a outra, né? Sim, com certeza. E, assim, para a gente chegar nesse nível, né, de compreensão, a gente teve vários problemas. Então, por exemplo, quando a gente descobriu a importância do hipocampo, né? Quando a gente teve o estudo do paciente, que é um paciente muito famoso para a neurociência, né? E é um paciente que ele sofreu um acidente na infância
E aí ele passou a ter crises recorrentes, e isso foi sugerido, né, a cirurgia de remoção das regiões epilépticas. E o que aconteceu? Na verdade, eles tiraram o hipocampo. Eles tiraram o hipocampo do paciente. As crises cessaram, mas ele não conseguia construir memórias novas. Né? Memória procedimental ele tinha, ele conseguia sempre aprender a fazer movimentos ou padrões de movimentos, desenhos, ele conseguia. Mas memórias novas, reconhecimento, não, ele não conhecia mais as pessoas novas, né? Até antes da cirurgia ele conhecia, ele identificava todas as memórias que foram consolidadas antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então a gente foi conhecendo a importância das estruturas, no caso do hipocampo, né? Depois desse procedimento de remoção. Como tudo em neurociências, né? A gente sempre entende a importância daquela região quando ela é lesionada ou removida. E é interessante, né, quando a gente pensa, até do ponto de vista da ciência básica, já tivemos aqui outros pesquisadores que trabalhavam, por exemplo, com rim de rato, que trabalhavam com outros modelos animais, né, e como esse estudo nos modelos animais, eles vão dando todo o alicerce para você poder, no final, chegar naquele ponto no ser humano, né, é o embasamento necessário da pesquisa, né.